Olá, hoje o tema é vigiar e orar. Essa é uma das orientações atribuídas a Jesus Cristo, né? Porque eu não sei se ele nem se ele existiu, mas no livro de Mateus 26:41, eu não sei qual é o versículo, né? 41, tá lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Eu tenho usado muito essa coisa do vigiai e orai. Eu ouvi, né, num livro de livros da Florence Scovel Shinn, que é a autora que mais influenciou Louise Hay. Eu recentemente ouvi os livros dela, e ela usa muito a Bíblia, né? A mulher é do início do século XIX, desculpa, no início do século XX, final, eu acho que é final do século XIX para o início do século XX. Ela era uma religiosa, acredito que uma evangélica, né, que nos Estados Unidos eles são mais evangélicos do que cristãos, né? Cristão não, cristão é todo mundo, é católico, né? Então ela falava muito que a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, explicava muito a lei da atração. E ela não fala do vigiar e orar, eu não lembro dela falar do vigiar e orar, mas ela fala vários falas do Jesus que ela traz para a ideia de criação de realidade. E eu uso o vigiar e orar para também criação de realidade, né? Mas mais para o autoconhecimento, né? Eu acho que sem isso a gente não vive bem. Vigiar. Muito bem. Vigiar, para mim, é prestar atenção. E eu trabalho isso como autoobservação. Eu vou prestar atenção no meu diálogo mental, né? Naquilo que está passando na minha mente, segundo a segundo. Na minha mente, e a mente ela absorve, né? Ela contém os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então a gente vai ficar prestando atenção, segundo a segundo, se for possível, né? No que a gente está pensando e no que a gente está sentindo. E isso é um treino que começa com a oxigenação do cérebro, a respiração consciente. Quando você inspira, segura e expira, você amplia a sua capacidade de contemplação. Mas essa contemplação para dentro, do que está passando-se dentro do seu corpo, né? Inclusive, as, 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 os movimentos dos seus órgãos internos também, a batida do seu coração, né? Você pode ouvir o que está acontecendo dentro do seu corpo e da sua mente. Aqui eu vou focalizar na mente, né? O que está passando na minha mente agora? Né? Que tipo de pensamento eu estou tendo agora? E na medida em que eu vou treinando isso, né, que é essa autoobservação, que é esse vigiar, né? Vigia, presta atenção, observa o que está acontecendo com você momento a momento, eu vou selecionando que tipo de pensamento e sentimento é favorável a mim e que não é favorável a mim, né? Nós temos pensamentos que são favoráveis, que estão de acordo com aquilo que a gente quer na vida, e tem pensamentos que não estão favoráveis, que não estão de acordo com aquilo que eu quero na minha vida. Então, vamos lá, eu gosto de dar o exemplo de saúde, né? Se eu estou na minha mente o tempo inteiro pensando em doenças, que posso ficar doente, que fulaninho ficou doente, que doenças são ruins, né? Isso aqui não é um pensamento favorável para a minha vida, né? O pensamento favorável para a minha vida concorda com aquilo que eu quero. Se eu quero ficar doente, então o pensamento de ficar doente, ok, é positivo para você. Mas se eu não quero ficar doente, se eu quero permanecer saudável, então o pensamento de doenças é contrário àquilo que eu quero. Então ele é negativo no sentido de ser contrário àquilo que eu desejo. Negativo é isso.
É um pensamento contrário àquilo que eu realmente desejo. Se eu desejo saúde, eu tenho que pensar em saúde. Então eu vou pensar sobre como eu me recupero rápido quando eu fico doente, eu me recupero muito rápido, ou como eu mantenho por muito tempo a minha saúde, ou como tem as afirmações que eu uso, né? A saúde é meu direito divino, meu sistema imunológico é muito eficiente, forte. Inclusive, ultimamente, eu até pensei em trazer isso, a gente esquece dos nossos dentes. O sistema imunológico também trabalha para proteger os nossos dentes das bactérias que causam cáries. Então, eu posso também pensar nisso, né? Meu sistema imunológico, ele vai até meus dentes e protege os dentes de todas as bactérias. Então, você pode olhar cada parte do seu corpo e enviar também muito amor para elas. Então, isso é um pensamento positivo. E por que ele é positivo? Porque ele está de acordo, ele concorda com aquilo que eu quero para minha vida. Eu quero para minha vida saúde. Então, eu vigio os meus pensamentos. Quando eles vão para o lado da doença, eu escolho conscientemente trazer eles para o lado da saúde. E é isso que é vigiar, prestar atenção, tá? Orar. Orar, eu fui pensar sobre isso. Eu não falo as palavras de Jesus sem pensar antes, sem refletir, sem saber o que é que elas significam para mim, tá? Eu não me importo com o que elas significam para Jesus. Porque a palavra de Jesus, o significado da palavra de Jesus é bom para Jesus, mas pode não ser para mim. Né? Então, eu pego a palavra de um sábio, porque eu considero Jesus um homem sábio, e um homem, um ser humano. Não acho que ele é mais divino do que eu, não. Jesus, para mim, é tão divino quanto eu. Eu sou divina também, então a gente é irmão nisso aí. Mas, como somos iguais, eu me considero igual a Jesus, tá? Em termos de ser, tá? Em termos de fazer coisa, eu não sou igual a ninguém. Porque eu faço as coisas de acordo com minha personalidade, assim como Jesus fazia de acordo com a personalidade dele. Então eu não quero ser Jesus, não, Deus me livre. Eu quero ser eu, porque eu só posso ser eu, não posso ser Jesus. Mas em termos de humanidade, eu me coloco no mesmo patamar que ele. Nós somos todos humanos e divinos, todos, tá? Então, as palavras que ele disse, eu considero como palavras de um sábio, como eu identifico outros sábios no mundo também. Eu gosto das palavras de Jesus, mas eu identifico muitos sábios de outras até culturas, de outras religiões, inclusive, de não tendo religião, né, sem ser religioso, mas tem sabedoria na fala dele. E eu trago essas palavras que eu considero sábia, que sou eu que considero sábia, pode outras pessoas não achar que é sábia, mas eu acho que é. Então eu pego essas palavras que eu considero ditas por sábios, trago para mim, eu faço a digestão delas, no sentido de reflexão, e o significado final eu fico para mim. É o meu significado que vale, não que o outro está dizendo que eu não tenho a menor ideia. Para Jesus eu não posso perguntar. Né? Se Jesus estivesse vivo ainda, eu dizia assim, olha, Jesus, eu peguei vigiar e orar e nesse sentido aqui, como era para tu? Ou como é para você? Aí ele vai dizer o significado para ele. Pode ser que bata com o meu, pode ser que não bata. Mas o que vale finalmente para mim é o significado que eu estou dando. Não importa quem foi que disse. Né? De Jesus a todos os filósofos do mundo. Eu não quero saber o que o filósofo disse. Eu quero saber o que eu entendi daquelas palavras. E se aquilo que eu entendi faz minha vida ficar melhor. E ponto. Portanto, não importa quem disse o quê. É o que menos importa quem disse. Né? Se eu identifico uma fala sábia, pode ser de Zezinho da esquina, um Zé Ninguém, mas eu identifiquei que é sábia, eu trago para mim, faço a digestão, eu transformo em conhecimento para mim, e o significado que eu dou no final é o que vale para mim. Tá? Então, isso aqui é o meu significado do vigiar e orar. Não sei se foi assim que Jesus falou. Eu sei que foi Jesus que falou, porque Mateus escreveu e disse que foi ele. Aí vamos confiar aqui em Mateus, né? Que Mateus realmente ouviu isso de Jesus, sei lá, se viu, se inventou, mas vamos confiar que foi. No orar. Eu fui pensar sobre orar. O que danado é orar, né? Será que é só repetir ladainha, orar? E será que Jesus diria uma coisa tão pífia, tão
baixinho, assim, só rezar, né? Recitar um grupo de palavras. Aí eu fui pensando sobre isso, aí eu disse, não, mas o que que acontece? Aí eu lembrei que há um tempo atrás um grupo de cientistas mediu as ondas cerebrais de freiras carmelitas, se eu não me engano, pé descalço, sei lá, umas freiras que eu não me lembro mais, em oração. E eles perceberam que todas elas, né, ficavam em estado de elevação, né, de alegria profunda. Aí eu digo, então era isso que ele estava falando, o que eu entendi que ele estava falando, né? Quer dizer, orar é colocar nossa mente em estado elevado de consciência, através da recitação de palavras, tá certo? A gente começa recitando palavras, mas a ideia final é a gente elevar o estado de mente da gente, em estado de alegria, beatitude, contentamento. Então, para mim é assim, presta atenção no que tu estás pensando e sentindo. Se aquilo que tu estás pensando e sentindo não está de acordo com aquilo que você quer para a sua vida e que lhe coloca em estado de alegria, de contentamento, não é? Troca isso, ora, vai fazer o exercício de recitar palavras que te gerem esse estado. E pode ser palavras, eu também descobri que dançar funciona muito bem para isso. Por isso que Davi, o rei Davi, quando estava em estado de beatitude, ele dançou. Né? Inclusive disseram que ele estava doido quando ele entra na cidade trazendo a arca dos 10 mandamentos, se eu não me engano a história é assim, ele entra dançando, porque está em estado de êxtase, né? Divino, completamente conectado. E aí eu percebi que a dança também faz isso. Bom, desde pequena, minha mãe disse que eu adoro dançar. Uma das minhas brincadeiras favoritas era dançar com a geladeira que tinha na minha casa. Tinha uma geladeira vermelha que minha mãe passava cera, então ela ficava muito brilhosa. E tinha um conjunto de 3 em 1 perto da geladeira. Eu colocava os fones de ouvido, né? Ia para frente da geladeira, dançar comigo mesma na geladeira. E desde pequenininha que eu gosto de fazer isso. E, por causa desse gosto, pensei em fazer até balé, fiz balé por um tempo, mas eu vi que o balé não era para mim porque eu não gosto de dançar coreografia alheia. Não gosto. Eu fiz balé, depois pequena, entre 6 e 7 anos eu fiz balé com uma professora maravilhosa, chamada Gilca. E depois eu fiz, na adolescência, eu fiz uma coisa que o pessoal chamava de jazz, que era dança contemporânea, dança moderna. Passei alguns anos fazendo isso, mas eu percebi, depois de mais velha, gostava, mas não gostava tanto como dançar com a minha geladeira. Eu percebi que eu só gosto de dançar o movimento que a música chama. E na dança profissional, a gente tem que dançar o movimento que outra pessoa inventou. E eu percebi por isso que eu não fiquei em nenhum lugar desse. Não fiquei porque eu não gostava e nem acertava dançar a dança de outra pessoa. Eu tinha que dançar a minha própria dança, que é o que está acontecendo na hora, o que a música me inspira a fazer. E é essa dança que me faz bem. Então eu não podia ser profissional de dança, porque profissional de dança não dança a dança própria, com exceção da Isadora Duncan, se eu não me engano, mas mesmo ela coreografava, ela própria coreografava, mas aí depois de coreografar ela repetia, e eu não sei repetir, eu não sei dançar a mesma dança. Mesmo que seja a mesma dança, os mesmos passos, não é a mesma dança, não sei se dá para entender. Bom, fiz um atalho, né? Fiz um atalho não, fiz um desvio. Vou voltar para vigiar e orar, tá? Orar, eu também oro através da dança, era isso que eu queria dizer. Mas eu também oro através das afirmações positivas hoje em dia. Eu não uso mais as rezas católicas que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou 3. Minha mãe, antes de dormir, como a mãe dela ensinou para ela, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Santo Anjo. Né? Eu sei essas rezas até hoje. Acho que sei até hoje. Faz tempo que eu não repito ela. Então, mas eu acho que sei até hoje, porque quando a gente aprende uma coisa quando é muito pequena, a gente leva pro resto da vida, né? Então eu sei, mas eu não uso elas. Né? Elas não me dizem muita coisa. Talvez um dia eu
pare e coloque significado próprio nessas rezas e elas passem a ter o significado para mim. Mas é como a dança, a coreografada. Né? Para mim, uma reza que outra pessoa me ensinou é uma dança coreografada, então ela não serve mais para mim. Então, eu às vezes faço a minha própria conjunto de afirmações ou as afirmações de Louise Hay que eu dei significado, né? E ela, quando ela passa a ter o meu significado, ela passa a ser minha, não é mais uma coreografia de Louise Hay. Então eu uso elas, as que eu mais gosto, as que eu mais... E eu coloco isso como oral, ou seja, eu estou elevando o meu estado de ânimo, de espírito. Eu estou conectando com a beatitude, com a alegria, com o contentamento, que é para mim, é o meu real estado de ser. Tá? Meu real estado de ser é esse. Quando eu saio daí, eu não estou em mim. Tá? Então, quando eu estou em pensamentos negativos, pessimistas, quando eu estou doente, eu não estou em mim, eu estou fora de mim. Tá? Aí eu procuro voltar para mim. Quando eu percebo que eu estou nesse lugar, né? Porque nem sempre a gente percebe. Porque, como dizia Jesus, a gente dorme. Né? Nessa parte de Mateus, porque quando ele diz vigiar e orar, é quando ele está passando um aperto antes da crucificação, que ele pede assim, ai pai, mas afasta de mim esse cálice. E aí ele pede para Pedro e mais dois ficar prestando atenção, acordado, enquanto ele vai fazer a oração. E ele volta 2 vezes da oração dele e encontra os discípulos dele num ronco só, dormindo, né, nos braços de Morfeu. E aí é que ele diz, né, que a carne é fraca. O sono do corpo dominou o espírito. Mesmo que o espírito esteja pronto, o corpo, né, às vezes adormece. E aí você perde o contato com isso. Que é quando a gente sai da gente, que eu disse, a gente fica doente, a gente fica pessimista. Então, a gente sai do espírito e vai para o corpo, né? O corpo que é pesado, é mortal, é medroso, né? Então a gente vai funcionar por aí. E aí ele dá uns bregue em Pedro. Ele fala assim, então Pedro, nem por uma hora pudesses velar comigo, Pedro safado, né? Porque ele achou ele adormecido. E aí ele diz, vigia e ora, aprende a fazer isso, né? Então nem Pedro, que era assim, né? Que disse que era pedra, que Jesus disse que era a pedra que ia, né, construir a igreja dele, conseguia dominar totalmente a carne, né? E é difícil mesmo, tá? Não vou dizer que não é, porque é complicado mesmo. Então a gente às vezes dorme. E o que é dormir? Dormir é perder a conexão. Dormir é entrar no mundo de sonambulismo da vida terrena. Quando a gente está com o olhar do espírito, quando a gente está com o espírito elevado, né, conectado com o espírito que já está pronto, as coisas da terra, as dificuldades que a terra produz, não gera medo na gente. A gente só tem medo das coisas da terra quando a gente está desconectado, quando a gente não está vigiando e orando. Né? E aí ele diz outra coisa, né, que não está escrito aqui, mas eu sei que ele diz assim, que a qualquer momento você pode precisar disso, então é preciso você estar vigiando o tempo inteiro, porque a qualquer momento a vida terrena dá susto na gente. A vida terrena tem vicissitudes, tem trabalhos, tem tarefas o tempo inteiro. Para você respirar, você trabalha. Então, precisa estar vigiando o tempo inteiro e mantendo sua mente para poder entrar na dimensão terrena como filhos de reis, né? Como poderosos e não como vítima. Então, quando a gente dorme, a gente se torna vítima. Vítima dos poderes da dimensão terrena, das vicissitudes da vida terrena, que estão como fome, dor, né? Humilhação, porque o ego se percebe humilhado, né? Então essas são basicamente, né, as dificuldades da vida terrena de quem tem um corpo. Quando a gente está no espírito, quando a gente está conectado com o espírito, orando, vigiando e orando e conectado com o espírito, todas essas experiências elas ficam menores. Mesmo se você está sentindo dor, como Jesus Cristo sentiu, dor física, né?
e humilhação, né? Porque Jesus, na crucificação dele, ele passou por todas as experiências mais drásticas, que era a humilhação, a dor física, a tortura e a morte. E aí ele disse assim, olha, eu passei por tudo isso no espírito e suportei. Tá? Vocês não precisam passar por tudo isso. Não vão passar por tudo isso. Só vão morrer, claro. Todo mundo vai morrer. Mas não vai morrer do jeito que eu morri. Não vai sentir a dor do jeito que eu senti. Nem vão ser humilhados do jeito que eu fui humilhado. Tá? Então, vocês vão passar por muito menos do que isso. E se passarem através do Espírito, nada vai tocar vocês. É por isso que eu estou dizendo que eu estou salvando vocês. Porque eu passei pelas coisas piores que um ser humano pode passar em espírito, na percepção espiritual, e consegui passar. E consegui transcender isso. Então vocês nem vão chegar perto disso que eu passei. Então vocês têm uma vida muito melhor. Vocês podem ter uma vida muito melhor do que a que eu tive. E eu estou aqui para provar isso. Tá? Que você pode ter uma vida alegre. Porque eu tive momentos de vida trágicos e ressuscitei. Para mim, a ressuscitação de Jesus não tem a ver com ele voltar a ter um corpo. Né? Porque isso também não interessava para ele. Eu tenho certeza que não interessava para ele ter ou não ter um corpo. Mas a ideia era, você pode ir além. Né? Tendo um corpo, você pode ir além e viver no corpo como se tivesse só no espírito. É isso que para mim Jesus disse. Veja, eu não sei se foi isso que Jesus quis dizer mesmo, mas como eu disse no começo, não importa o que Jesus disse para mim. Importa o que eu entendi do que Jesus disse. Eu entendi isso e é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou falar sobre. Tá? Aí quem quiser que concorde e quem quiser que discorde. Tá? Também não tem problema nenhum discordar. Como eu já disse em outro vídeo, eu nunca vi ninguém ser ejetado da Terra. A Terra cuspindo. Bota essa pessoa lá para o universo para ela morrer com falta de oxigênio no universo. Né? Nunca vi. Eu nunca vi a Terra negar alimento, ar, sol, tudo que ela precisa para sobreviver, para ninguém. Mesmo aquelas pessoas tinhosas, que estão mais fazendo o mal até para a própria Terra do que para o bem. Ela não expulsa, ela aceita, ela acolhe, ela alimenta. Ela oxigena, ela alimenta, ela faz tudo. Isso é amor. Como disse Paulo, o amor tudo suporta. Não é tudo suporta, tudo aguenta, não. É tudo dá suporte. Você se apoia no amor, como Jesus fez, né? Se apoiou no amor, que é uma razão elevada, que é uma compreensão transcendental. E aí tudo isso você suporta para viver as vicissitudes que a vida terrena oferece. Então, vigiar e orar para mim é isso. Se você só aprender isso, vigiar e orar, que eu chamo de autoobservação, eu chamo de 3 pilares, né? Quem trabalha comigo está aprendendo isso. Os 3 pilares do autoconhecimento, que eu estou chamando, até encontrar um nome melhor para isso. Que é respiração, oxigenação do cérebro, tá? Respiração consciente. Inspira, segura e expira. Respiração consciente. Autoobservação, que é vigiar. Autoobservação. Ter pensamentos que concordem com o estilo de vida que você quer ter. Escolher os pensamentos e sentimentos que você tem, e você tem poder para isso. Então, é autoobservação. E autorresponsabilidade, que é tudo o que acontece dentro do meu corpo é de minha responsabilidade. Fui eu mesmo que criei. Dentro do meu corpo, fui eu mesmo que criei. Então, se eu estou triste, fui eu que criei essa tristeza. Se eu estou com raiva, fui eu que criei essa raiva. Se eu estou alegre, fui eu que criei essa alegria. Através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Do controle, né? Da condução disso. Da condução dos meus pensamentos e sentimentos. Ninguém tem responsabilidade sobre o que acontece comigo. Dentro de mim. Né? E eu não tenho responsabilidade com o que acontece dentro do outro. Mesmo que ele acredite, este outro acredite, que foi a minha ação que gerou aquele sentimento nele. Não foi. Foi os pensamentos e as escolhas dos sentimentos dele.
Que normalmente a gente não tem controle sobre isso porque a gente não aprende a vigiar e orar. A primeira coisa que a gente não aprende, a gente dorme feito Pedro. Dá aquele sono pesado e a gente fica sonâmbulo pela vida, como morto-vivo. Muitas pessoas existem na Terra como morto-vivo. E elas sorriem, viu? Os mortos-vivos sorriem, brincam, viajam, passeiam, fazem foto para o Instagram. E você até pensa que ela está acordada, mas ela não está. E nem ela sabe que está dormindo. Ela pensa que está acordada, mas não está. Se você for conversar com ela, você vai ver. A conversa dela é uma conversa de quem está dormindo. Né? É uma conversa que diz, eu estou assoberbada de problemas. Eu estou. Ai, meu Deus, parou aqui. Eu toda vez me esqueço de colocar no não perturbe. Mas está no final, foi só no finalzinho. Então é aquela pessoa que está, estou cansado de viver. É muito ruim viver. Eu não suporto mais o meu trabalho. Eu estou cansada de cuidar dos meus filhos. Eu não aguento mais o meu marido, a minha esposa. Eu queria desaparecer. Pronto. Essa pessoa está dormindo. Essa fala indica que essa pessoa está dormindo. Se ela tivesse acordada, ela não dizia nada disso. Então a gente sabe quando uma pessoa está dormindo, quando ela diz isso. Tá? E ela não vai dizer isso a troco de banana. Né? Não vai, porque ela finge que não está aí. Ela vai dizer mais para ela. Mas, de vez em quando, ela abre a boca e fala. Se você for muito próximo das pessoas, a maioria das pessoas do mundo vivem assim. Né? Eu estou cansada, eu estou exaurida, eu queria... Né? E não é cansada assim, não. Hoje eu trabalhei pra caramba, eu estou precisando de um bom sono. Vou dormir porque eu estou satisfeita de ter me cansado. Não, a gente não fala assim, não. Pelo menos eu não escuto as pessoas falarem assim, não. Né? Eu escuto as pessoas dizerem, ai, que saco. Né? Então essas estão dormindo. Precisa acordar. Se quiser viver bem, a gente precisa acordar. O Osho dizia muito isso, né? Ele dizia, só vive bem na Terra um Buda. Ou seja, uma pessoa acordada. Bom, eu me considero hoje acordada. Eu me considero uma Buda hoje. É uma Buda, né? Eu me considero uma Buda hoje. Eu me considero 99% acordada, porque eu não acho que a Terra é um lugar de 100%. Então, 99% eu estou acordada. 99% do tempo eu estou acordada. Mesmo dormindo, eu estou acordada. Mas eu trabalhei para isso, eu estava vendo, foi 34 anos. Não, 34 não, porque já faz um ano. Mas vai fazer 2 anos agora em outubro, vai fazer 2 anos que eu acordei e eu passo mais tempo acordada. 99% do meu tempo eu passo acordada. Né? Ou seja, com a mente lúcida, com a mente clara, sem distorcer muito. Né? Distorce ainda, porque é como se eu estivesse olhando, a dimensão é como se fosse um óculos. Então a gente não vê a pureza da coisa, não vê completamente a pureza, vai ver sempre um pouquinho distorcida, mas a distorção não me atrapalha mais a viver bem. E eu não olho mais vicissitudes como vicissitudes, apenas como situações de vida que eu olho e eu preciso agir. Ou fazer o wei, se eu não me engano é o wei, que os budistas dizem, os zen budistas, né? Não me lembro se é isso mesmo, mas é a ação na não ação. Você age, mas não tem ninguém agindo ali, não tem um ego agindo ali, tem uma ação. Como diz, né? Você come o arroz e precisa lavar a cuia. E acabou-se. Né? Você não fica fazendo um drama porque precisa lavar a cuia. Você faz e acabou-se. É mais ou menos isso que é a ação na não ação. De novo, aquilo que eu entendi, tá? E é o que fica para mim. Se um budista não concordar com a minha significação do wei, ou sei lá como é que é o nome, de ação na não ação, pode escrever. Eu vou acatar o seu como seu entendimento. Mas para mim, esse entendimento que eu fiz funciona para mim. Então, se funcionou para mim, para eu ficar bem, para eu ficar lúcida, acabou-se, eu não preciso de mais nenhum outro significação. Tá? E essa para mim é que está correta. Por quê? Está correta para mim. Se está correta para o outro, eu já não sei. Aí o outro é que tem que vigiar e orar. Eu não vou vigiar e orar pelos outros. Eu vigio e oro por mim. Não vigio e oro pelos outros. Né? Cada um vai encontrar a sua significação. Se a significação gerar um estado de contentamento, força, lucidez,
Não precisa mais nada. É só me dizer isso. Eu nem vou discutir com a pessoa, debater, porque eu gosto de debater. Sou ariana, gosto de debater as coisas. Mas aí eu nem vou debater com a pessoa. Se a pessoa disser assim, Nanda, olha, eu não compreendi ação na não ação assim do jeito que você compreendeu, não. Eu compreendi assado. Aí eu vou perguntar, tá. Quando você compreendeu assado, isso te deu contentamento, bem-estar, sensação de força e lucidez? Você precisa dizer sim. Aí eu digo, massa. Então a compreensão está correta. Se ela disser, não estou sentindo assim, eu digo, então vá buscar mais. Tá? Cave mais porque tem. Você não chegou no ponto final ainda da coisa. Cave mais na sua compreensão. Se você quiser usar a minha, essa é a minha. Essa daqui, acho que eu faço os vídeos. Se não, procure a sua própria. Também vai. O ponto central é encontrou contentamento perene. Né? Contentamento pisca-pisca não é. Contentamento perene. Força perene. Lucidez perene. Porque no início a gente fica pisca-pisca. Eu passei muitos anos pisca-pisca. Décadas pisca-pisca. Eu tinha um estado de lucidez, começou assim, por alguns segundos. Depois passou a minutos. Depois passou horas. Eu agora passo dias e semanas e meses e anos. Né? Anos. Não tem muitos anos, tem 1 ano e meio mais ou menos. Em outubro de 2023 que comecei a passar mais tempo nesse lugar, então já tem mais de 1 ano. Então, mas para eu chegar a passar mais de 1 ano sem piscar, né, eu levei 30 anos em uma caverna, como eu já falei em outro vídeo. 30 anos em uma caverna, como disse o mestre Shifu do Kung Fu Panda. Né? Então, às vezes leva muito tempo para isso, para esse grau de lucidez, clareza mental. Mas eu acho que é válido. Né? Se tem uma coisa, se tem um tesouro que é válido, é esse. Né? Eu não reconheço o outro melhor. E é por isso que eu descobri também, em 2022, no final de 2022, eu acho que foi a última pedra que eu descobri para poder chegar nesse lugar de lucidez, é que eu já era milionária. Né? Eu não precisava de 1 milhão na conta para ser milionária. Eu tinha chegado no meu ponto de objetivo, que eu fiz aos 23, depois de 1 ano de terapia, eu já estava estabilizada no mundo terreno, porque eu achava, com 22 anos, eu achava que o mundo terreno sucumbiu, né? Me sucumbiu, assim, me derrubou completamente. E aí eu precisei de psicoterapia. Depois de 1 ano de psicoterapia, eu já me levantava no mundo, tá? Eu já tinha, né? Eu ainda estava até aqui de mundo, mas eu pelo menos botava a cabeça para fora do mundo, né? E aí eu botei um objetivo, que estava baseado em Jesus também, né? No que eu via de Jesus, eu achava que Jesus era um homem livre, né? Era um homem lúcido e livre. E eu disse, eu quero desenvolver em mim a mesma liberdade que eu vejo em Jesus Cristo. Levou 30 anos para fazer isso. Ele também, né? De certa forma. Porque ele já nasceu com uma certa, me parece que ele já nasceu com uma certa condição muito maior do que a minha, mas ele levou 30, né? Ele só começou a regurgitar a lucidez dele aos 30 anos. Né? Ele também levou 30 anos, né? Eu espero não ter que passar só 3 anos fazendo isso também, né? Ai, Jesus, agora me lembrei disso, né? Ele acordou aos 30 e morreu aos 33. Eu já estou com 31 anos, né? 31 anos e meio. Faltaria para os 33 anos, faltaria só 1 ano e meio. Eu espero não ter que fazer a mesma coisa que Jesus, agora que me dei conta disso. Porque eu quero viver até os 100, eu vou ser diferente de Jesus. Não quero morrer aos 33, não. Eu quero viver até os 100. Não aos 100 depois da iluminação, mas aos 100 de vida, porque eu acho que 100 depois da iluminação não dá, não. Porque eu já tenho 56, então não funciona assim. O corpo, eu não trabalhei, eu não cuidei tanto do meu corpo e não tenho dinheiro suficiente para poder comprar os remédios que o cara lá dos Estados Unidos está comprando, toma 90 pílulas e gasta 2 milhões de reais por ano para tomar as pílulas dele e voltar no tempo para ter 18 anos, com 45 ter 18, eu não tenho esse dinheiro para gastar nisso. Então, vai no pedido, né? Eu quero viver até os 100, quero morrer aos 33 anos de trabalho, não. Quer dizer, com 3 anos de iluminação, quero viver só com 3 anos de... Embora eu acredite
que 1 segundo de vida iluminada vale por 100 anos, eu acredito, eu vivo isso, eu percebi que 1 segundo de vida iluminada vale por 100. Mas eu quero viver cronologicamente mais tempo, tá? Ok? Universo, por favor, colabore aí comigo. Então eu não quero só viver aos 33 anos, né? 3 anos de iluminação, não. Eu quero mais. E não quero porque eu quero oferecer nada para ninguém, não. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar mais tempo isso aqui. Bom, entrei de novo por outro desvio, né? Assim, como disse Freud, né? Associação de ideias. A gente vai associando uma coisa com a outra e vai longe. Então, vigiar e orar, tá, no Mateus 26, 41. Capítulo 26, versículo 21. Não, versículo 41, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que é, mas é Mateus 26, 41, vigiar e orar. E se puder, leiam tudo, porque é a parte onde Jesus está no morro, né, no Getsemane. E não sei se é assim que se fala. E está ali orando para Deus afastar dele o cálice. Mas aí ele vê que não funciona assim, então ele aceita. E aí quando Pedro e mais 2 discípulos dormem. E aí ele diz, não dorme danado, você não consegue ficar acordado nem por 1 hora. Nem por 1 hora você consegue ficar, a gente não consegue ficar nem por 2 segundos, Jesus, pelo amor de Deus. A maioria dos seres humanos não consegue ficar acordado nem por 2 segundos. Quanto mais 1 hora. Tenha piedade aí, tá certo, ele estava cobrando de Pedro, que passou 3 anos no calcanhar dele. Tá bem ser exigente com Pedro. Eu acho que ele não seria tão exigente com as outras pessoas que não são discípulas dele, né? Mas Pedro tinha a obrigação de pelo menos ficar 1 hora acordado, lúcido, né? Mas não ficou, nem Pedro ficou. Ok? Bom, era isso que eu queria falar sobre vigiar e orar hoje. Então, até a próxima.